Corinthians falido. Tem alguma mentira nessa aspas? É claro que não. E a torcida do Bahia está corretíssima em sacanear o Corinthians mesmo. Olha aí. Falido, Corinthians, falido, Corinthians, falido, Corinthians, falido, Corinthians, falido. Corinthians falido, corretíssimo. Vamos lá, a gente não vai falar que o clube ele tá na Série D, tá afundado na Série D no ostracismo do futebol brasileiro, mas ele está carente de títulos, ele está necessitado de títulos. Qual foi o último título relevante do Corinthians? Em Série A, em Copa do Brasil, em Libertadores ou até mesmo na Sul-Americana? Simplesmente não existe. O Corinthians não ganha nada, já tem mais de meia década, já tem mais de 5, 6, 7 anos que o Corinthians não sabe o que é ganhar nada, nenhum troféu de relevância. E pelo amor de Deus, não me venham falar de Campeonato Paulista aqui, né? Então sim, o Corinthians é um clube falido, carente de títulos recentemente. Por quê? Porque é um clube endividado, mais de R$ 1 bilhão de dívidas. Por quê? Porque ainda deve o seu próprio estádio, que é a Neoquímica Arena. Por quê? Não paga os salários dos seus jogadores em dia. Merece isso aí mesmo. Merece ser humilhado contra um clube que hoje está bem administrado por causa de uma SAF. E aqui é que a gente chega num grande debate. Ah, então, mas o Bahia agora é SAF. É, meu amigo, novos tempos do futebol brasileiro. O Botafogo também é SAF. A Red Bull Bragantino, entre aspas, também é SAF. Tem que ter dinheiro, tem que ter grana, tem que ter projeto a longo prazo. O Corinthians, tudo que o Corinthians menos tem é projeto a longo prazo, grana, estabilidade política e estabilidade financeira. O Corinthians acabou de receber um transfer ban, porque não paga os seus jogadores em dia, porque é caloteiro, tem que pagar 30 milhões e não paga, fica devendo a Deus e ao mundo e pagando juros em cima de dívida. É isso. Tem alguma mentira no que a torcida do Bahia falou? Não. E que semana pra torcida do Bahia, hein? Primeiro, contratou o moleque da base aí do Corinthians por 14 milhões de reais. Garoto esse tido como a grande joia do Corinthians desde muito tempo. 16 anos apenas. O Bahia no futuro pode revender por 140 milhões, 10 vezes mais, sei lá o que é que vai acontecer. Aí vamos lá, teve toda aquela polêmica, o Corinthians soltando nota oficial, que meu Deus, o Bahia não é um clube ético. Ético é o Corinthians, né? Que não paga ninguém, que é caloteiro. Ético é o Corinthians, realmente, é um clube 100% ético. Aí vamos lá, Bahia contratou o moleque da base, joia do Corinthians, ok, 14 milhões de reais. Depois disso, o Bahia venceu do próprio Corinthians na Química Arena, coincidentemente na mesma semana, né? Mais uma vitória do Bahia lá. Em 2023 foi 5-1, agora foi 2-1, 7-2 no agregado nesses dois jogos, beleza. O Bahia continua no G4, nesse momento com 33 pontos. O Bahia viu o Vitória entrar na zona do rebaixamento. Nesse momento o Vitória é o 17º colocado. O Fortaleza tá lá e o Sport também. Que semana pro Bahia, meu irmão. Que semana pro Bahia. Aí vamos lá. Essa aspas da torcida do Corinthians, do Bahia, na Neoquímica Arena ontem, sacaneando o Corinthians, e tem que sacanear mesmo, gerou debate, polêmica e revolta. De mano, lá no programa da CNN Sport, né, CNN Brasil, que o Bahia vendeu a alma pro Grupo City. Vamos lá trazer aqui um pouquinho desse trecho. Eu não vou colocar muitas imagens porque eu não tenho os direitos, tá? Vou colocar alguns trechos aqui do áudio de mano revoltado com essa situação aí do Bahia ter vendido a alma pro Grupo City. Vambora. Nem isso o Corinthians tem mais. Nem isso o Corinthians tem mais. E ontem, o Corinthians está tão na lama, para não falar outra coisa, que a torcida do Bahia ainda tirou onda, chamou de time falido, mostrou quem vendeu a alma para o europeu não foi o Corinthians. Ué, quem vendeu a alma para grupos estrangeiros não foi o Corinthians. Quem precisou realmente ser alguém no cenário nacional vendendo a alma para o Grupo City não foi o Corinthians. Então, para ironizar e Vamos lá, mano. Quem vendeu a alma para um estrangeiro não foi o Corinthians, foi o Bahia, né, pro Grupo City. Aí ele falou que o Bahia só poderia sacanear o Corinthians se o Bahia andasse com as suas próprias pernas, sem uma SAF. Meu amigo, primeiro, porque o Corinthians é um clube grande, de certo modo. É gigante, o Corinthians é gigante. Tem campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de Mundial de Clubes, Libertadores e por aí vai. Primeiro, por causa da Mamãe Globo, vocês estão no centro do país que recebem naturalmente mais investimentos. E tem a Globo, a Mamãe Globo, que transmite o campeonato de vocês, que é um campeonato à parte, né? Que transmite aqui os jogos do Corinthians para o interior do estado de Pernambuco, para o interior da Bahia, para o interior de Santa Catarina, do Paraná e por aí vai. E aí você vai difundindo mais a marca Corinthians, o Corinthians vai se tornando maior em relação a
relevância de torcida e naturalmente tu vai ter uma audiência maior, cota de TV muito maior. O Corinthians sempre teve uma cota de TV 10 vezes maior do que a cota do Bahia, a cota do Sport, a cota do Fortaleza, a cota do Ceará. Por isso que o Corinthians conquistou mais títulos. Pô, se tu tem um investimento sempre da Mamãe Globo de 200 milhões de reais, hipoteticamente, tô colocando um exemplo, tá? E o Bahia recebe um investimento de 40, 50 milhões de reais, isso aí ao longo de 10, 15, 20 anos, quem é que vai estar mais suscetível a ganhar títulos? Até comentaram aqui na live lá atrás, né? Pô, Heitor, mas a gente tava falando sobre debate aqui de torcida, né? Pô, Heitor, mas sei lá, a Chapecoense tá no interior de Santa Catarina e por isso que tem uma torcida menor do que, sei lá, a do Sport, menor do que a do Santa Cruz, que tem um público muito maior, né? Que tem um número de pessoas, população muito maior. Eu falo, meu amigo, a vida é assim, paciência. Aí no eixo Rio-São Paulo, vocês recebem muito mais investimentos do que aqui na região Nordeste. Sempre foi assim. E para os clubes nordestinos que são endividados, o Bahia era endividado, o Sport é endividado, o Fortaleza um pouco mais equilibrado, o Ceará também tem dívidas mais um pouco mais equilibradas, vai. O Santa Cruz na lama, o Náutico na lama. Para sair da lama, tem que ter investimentos. E só com a SAF. Infelizmente é a realidade. E não é nem só agora, não. Sempre foi assim. Enquanto não tivesse investidor pesado, o Bahia nunca ia ganhar na Neoquímica Arena. O Bahia nunca ganhou um jogo do Corinthians na Neoquímica. Só passou a conquistar vitórias lá. Inclusive é o nordestino que tem mais vitórias lá. O Vitória ganhou um jogo lá em 2017, quando o Corinthians foi campeão da Série A. O Ceará ganhou um jogo também lá, com gol do Leandro Cachaça e tal. O Sport nunca ganhou. O Fortaleza nunca ganhou. O Bahia nunca tinha vencido. Venceu agora recentemente. Por causa da SAF. E assim, esse discurso de vendeu a alma pro Grupo City. Enquanto o seu time aí não for SAF, continuar endividado, continuar no ostracismo, sem vencer de ninguém, sem ganhar nenhum título relevante, que o Bahia ainda não conquistou nada não. De título relevante, nada. O Bahia mudou seu patamar na projeção de Campeonato Brasileiro. Saiu da briga para não cair, agora para uma briga ali de G6, G4, de Libertadores. Com o tempo pode até subir mais, para a briga por título de Série A. Aí eu não sei o que é que vai acontecer no futuro. Ou não, né? É aguardar o tempo, os anos. Aí eu não sei o que é que vai acontecer. Mas o Bahia tem essa projeção, tem essa perspectiva de brigas por títulos em Série A também. O Botafogo foi campeão da Série A, campeão da Copa Libertadores, depois da chegada de injeção de grana, aporte financeiro de um investidor John Textor. O Botafogo se tornou SAF. Por isso que mudou de patamar. O Cruzeiro, do eixo Rio, não do eixo Rio-São Paulo, mas do Sudeste, né, de Minas Gerais, ganhou uma Série B depois da chegada de uma SAF, porque quase que caiu para a Série C em anos anteriores, quando estava jogando a Série B. Aí chegou na Série A, permaneceu na Série A, agora tá aí, no G4 do Campeonato Brasileiro, depois da chegada de uma SAF. Pois bem, mano, o recado é para você. Enquanto o seu Corinthians não tiver uma SAF, tu não vai ganhar nada. E tu vai continuar sofrendo mais transfer bans e por aí vai. E tu vai sumindo na relevância do cenário nacional. De vez em quando tu vai bater ali uma final de um campeonato ou outro, mas vai esbarrar na limitação do teu grupo de jogadores. E o futebol vai te punir porque o seu clube é endividado, caloteiro e é um clube falido mesmo, infelizmente. Novos tempos do futebol brasileiro. Enquanto não tiver uma SAF, meu patrão, você vai ter esse discurso pro Bahia ou pro John Textor. Pro Botafogo, no caso, né, de John Textor. É a realidade. Quando você tiver uma SAF, sei lá, chegou uma grande empresa, um grande grupo aí que vai investir no Corinthians. Vai liquidar as dívidas do Corinthians e tal, e vai investir em grandes contratações. E o Corinthians passar a ganhar títulos, voltar a ganhar títulos, melhor dizendo, você vai mudar completamente o discurso. Você não vai falar, a gente vendeu a alma para o grupo tal, ou a gente vendeu a alma para um grande investidor. Você vai mudar completamente seu discurso. Até a própria torcida do Sport aqui, a gente brinca, né? Já ia City e tal, vendeu a alma pro grupo City e tal. A gente tem esse discurso também. Mas, sendo bem sincero, no fundo, o que mais o torcedor do Sport quer é uma SAF. É o que mais a gente quer. Sabe por quê? A gente só vai voltar a competir com o Bahia, a competir nacionalmente numa Série A com mais força, com mais profissionalismo nas gestões. Coisa que o Bahia tem bem mais do que já tinha outrora. E principalmente investimento, aporte, injeção de grana. Se não tiver injeção de grana, não vai ganhar nada. Vai ficar nessa, Série B, Série A. Série B, Série A, Série B, Série A. E é briga para não cair a todo momento. Esses são os novos tempos do futebol brasileiro. E que quem não se adequar, vai sumir cada vez mais.
E quem chegar mais cedo vai beber água limpa, que é o caso do Bahia. O Bahia chegou cedo e num bom grupo, um grupo muito forte, que é o Grupo City. Então, são os novos tempos do futebol brasileiro. Então não tem essa de vender alma pro Grupo City como se fosse algo pejorativo. O Corinthians, entre aspas, vamos dizer assim, tô exagerando, tá? Vendeu a alma pra Rede Globo. A Rede Globo sempre transmitiu os jogos do Corinthians. Por isso que o Corinthians foi tão difundido, vende mais camisas, tem mais torcida, mais cota de TV, mais tudo, porque tá no centro do país, onde recebe mais investimentos, historicamente falando, e tá aí, conquistou vários títulos na história. Aí agora, porque tem uma SAF e mudou o panorama do cenário do futebol mundial, de certo modo, aí o Bahia tá errado, o Bahia é o vilão porque vendeu a alma pro Grupo City. Não, o Bahia tá corretíssimo. O que eu mais queria era um Grupo City no esporte, mas infelizmente, por enquanto, nada, né? Por enquanto o esporte tá aí no ostracismo, sem ganhar nada há um bom tempo também. E deve cair pra Série B esse ano, né? Então, sim, o Bahia, de certo modo, tá corretíssimo. O vídeo é muito longo, tá, gente? O corte aqui, abraço pra Linésio, que ele até clipou e jogou lá no Twitter. É um vídeo muito longo, de 5 minutos, mas no final das contas, o ponto central da análise é a mesma. O Bahia vendeu a alma pro Grupo City e por isso ele não pode tirar onda com os adversários, não. Com certeza que pode. É claro que pode. E com certeza, quem tá falando isso, no fundo, queria ter um Grupo City nas costas ali, para investir, carregar o clube aí para a subida de patamar em todos os campeonatos e na projeção de 5, 10 anos. É lógico isso para todo mundo, gente. É a realidade, tá? Parabéns ao Bahia, que conseguiu fechar com um grande grupo, que foi o Grupo City. E é isso, cara. Quem não queria ter um Grupo City aqui no esporte? Quem mais queria era eu, meu amigo. É isso, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.